CPI que investiga a ocupação dos leitos do SUS vai conferir a situação de hospitais em 11 cidades do Paraná. Os deputados que integram a comissão foram primeiro até o Hospital de Clínicas, em Curitiba. A partir de agora, nós teremos também já uma série de denúncias de outros hospitais que nós vamos visitar. Nós dividimos o estado geograficamente, atendendo todo o estado, porque não é possível, em tempo hábil, dentro do prazo que a CPI regimentalmente nos dá, de 120 dias, visitar todas as regionais. Vamos visitar 11 regionais que atendem geograficamente todo o estado do Paraná. Em 10 de maio, os parlamentares aprovaram o projeto que cria a Defensoria Pública do Estado. A lei acabou sancionada no dia 19 de maio. Isso é um avanço não só do governo, não só da Assembleia, mas, antes de tudo, é um avanço da democracia. Demos um passo muito maior no processo civilizatório aqui no nosso Estado, aprovando esse projeto no dia de hoje. A contratação dos defensores emergenciais será imediatamente através de um teste seletivo que a Secretaria de Justiça fará. Mas isso acontece já imediatamente, é lógico, tão logo seja sancionada a mensagem. A Assembleia formalizou a devolução de 10 milhões de reais economizados na casa para o governo do Estado. A solenidade foi realizada no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Esse ato histórico para o Estado do Paraná, de entrega de um cheque de 10 milhões para o Poder Executivo utilizar na área de saúde, mais do que isso, é a resposta da Assembleia Legislativa por parte de todos os deputados e deputadas, para a sociedade que aguardava medidas de austeridade, medidas de moralização da Assembleia Legislativa, que tem o respeito de todo o povo do Estado do Paraná. Que sirva de exemplo para as outras assembleias, para os outros poderes, para as outras instituições que recebem repasses e recursos do poder público, para que todos possam olhar com mais atenção a administração, os recursos que são repassados pelo poder público. A nossa meta é chegarmos numa economia anual de 40 milhões. Vamos ver se alcançamos esse objetivo. O próximo presidente também terá que ter metas de economia. Então fica uma competição e uma competição saudável. Saudável para o dinheiro público. Os deputados aprovaram ainda a extensão da Lei da Transparência para prefeituras e câmaras de vereadores. Se a Assembleia Legislativa está num período de ampla transparência, e está dando certo, porque com a fiscalização está fazendo com que a gente aperfeiçoe as nossas atitudes e os nossos atos. Nós queremos estender isso para as prefeituras municipais, para que as prefeituras municipais sejam mais transparentes. Junho. A CPI das espionagens concluiu a investigação. O ex-diretor administrativo da Casa, Francisco Ricardo Neto, assumiu a responsabilidade pela instalação dos equipamentos de escuta clandestina. Por 2 vezes, em 2 depoimentos, o ex-diretor da Assembleia Legislativa mentiu. E isso não pode ficar impune. O primeiro secretário da Assembleia, deputado Plauto Miró, do Democratas, divulgou o balanço dos funcionários colocados em disponibilidade aqui na Assembleia. São 180 servidores, sendo que 18 deles já estão lotados no Poder Executivo, aceitaram cumprir a sua função dentro do Executivo Estadual. 47 servidores vão ser deslocados e vão trabalhar nos gabinetes, nas lideranças e nas comissões, e 115 estão à disposição. Ainda sobre a nova administração da casa, o presidente Valdir Rossoni garantiu que, apesar das ameaças, o processo de moralização não vai parar. Um carro da comitiva dele foi atingido por tiros na estrada que liga a União da Vitória a Bituruna, no sul do estado. No veículo estavam o motorista do deputado Rossoni e o diretor financeiro da Assembleia, Sérgio Brum. Ninguém ficou ferido. Eu sempre fui contra ter segurança, sempre. Porque eu me acostumei numa vida diferente. Para você ter uma ideia, eu prefiro acreditar que tenha sido, assim, eu penso que tenha sido para me dar um susto, entende? Pare,
que senão nós podemos fazer. Entende? Eu acho que foi mais para isso, entende? Pare, que senão o bicho vai pegar. O responsável pelo gabinete militar aqui da Assembleia, tenente-coronel Arildo Luiz Dias, confirmou reforço na segurança dos integrantes da mesa executiva. Até esse momento, nós estávamos numa situação de tranquilidade, que ninguém iria tomar nenhuma medida mais drástica contra a pessoa do presidente ou sua família. Então, nós temos que repensar, vamos ter que retomar essa situação e tomar realmente as medidas cabíveis a cada deslocamento. O secretário da Fazenda, Luiz Carlos Rauli, voltou a lamentar a herança deixada pelo governo anterior. Ele esteve aqui na Assembleia para fazer o balanço da situação do Estado nos primeiros 4 meses do ano. Herdamos muitos problemas, mas viemos para vencê-los. Nós viemos para resolver os problemas que foram apresentados. Não viemos aqui para chorar, não. Viemos para dizer, tem o problema, mostramos, estamos encaminhando a solução de todas as dívidas e todos os problemas que o Estado do Paraná herdou. E não são poucas. Eu reitero, é muito grande e mais do que devia. E isto é irresponsabilidade fiscal, o que fizeram no ano passado. As declarações do secretário provocaram críticas da oposição. Existe uma dívida? Existe. Eu até encontro, me esforçando muito, 2,5 bilhões de reais. Até existe. Mas de maneira nenhuma não existe os 4,5. Isso aí é apenas uma tentativa de ofuscar a não existência de governo nesses primeiros 5 meses e fica se prendendo ao passado. Passado que não tem fundamento econômico e nem matemático. Ainda em junho, os deputados voltaram a debater a lei de diretrizes orçamentárias. Um acordo entre governo e oposição garantiu a votação consensual. A previsão é que o orçamento de 2012 seja de 28 bilhões de reais. Foram apresentadas 29 emendas ao projeto na Comissão de Orçamento e 23 delas foram acatadas pelo relator deputado Hélio Rucci, do Democratas. Não houve grandes discussões aqui no plenário, porque governo e oposição fecharam um acordo. Nós faremos aqui a votação da LDO com um entendimento total e com apoio, com certeza, de todos os senhores parlamentares, porque as emendas que foram sugeridas, praticamente todas foram acatadas e praticamente não mexe substancialmente em nada a mensagem original. Julho. No início do mês, a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas provocou divisão entre os integrantes de bancadas. Tem gente, logicamente, que está defendendo a posição de se votar em algum deputado para que haja um prestigiamento do Poder Legislativo. E outros, dentro da bancada, defendem uma posição que é contrária a essa. A nossa decisão é pelo voto e, embora seja secreto, vamos declarar aqui, era um deputado Agostinho Zucchi. Nós achamos que o nome dele representa aquilo que é exigido pelo Tribunal de Contas, pela sua formação, pela sua história, e achamos então que é o melhor nome a ser indicado. Ivan Bonilha, na época procurador-geral do Estado, derrotou o deputado Agostinho Zucchi, do PDT. A lealdade dos deputados ao governo, ela realmente se confirma. Os números expressivos dos votos conferidos ao Ivan Bonilha, um excepcional profissional do Tribunal de Contas, que está emprestado ao governo, isso também teve uma certa influência pela sua bagagem, pela sua capacidade. A nossa tese de que é uma vaga da Assembleia e a Assembleia poderia indicar um deputado, que não fosse eu, poderia ser qualquer deputado, ela não foi a vencedora, mas eu respeito o resultado. No estúdio, o presidente da Assembleia falou sobre a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas. Nós fizemos o ritual que é exigido pelo regimento, cumprimos todas as etapas, não atropelamos nada, para que não haja contestação. O processo foi transparente, o processo foi secreto, e não há nepotismo, que são questões que foram questionadas do conselheiro que foi tornado nulo o ato da sua nomeação. No dia 7 de julho, os integrantes da CPI dos Portos fizeram uma visita a Paranaguá. Os parlamentares se reuniram com diretores do porto, além de visitar as instalações. Muitas irregularidades, muitas denúncias, e nós queremos, através da CPI, apurá-las em conjunto. Eu acho que nós vamos avançar e muito para que
Porto do Paranaguá continue sendo o maior porto do Brasil. Quando a gente vem aqui, conversa com os diretores da APA, conversa com os funcionários, verifica em loco, a gente acaba colhendo novas informações que a gente acrescenta ao processo, não só para subsidiar as investigações de improbidade, mas também até para melhorias para o futuro do porto, coisas que têm que ser feitas que não fizeram. A ideia é, ao final da CPI, além de apontar problemas e possíveis irregularidades, também sugerir soluções que ajudem o porto a voltar a ser o maior do país. O objetivo final é que tenhamos um porto público transparente, um porto público eficiente e que a sociedade paranaense ganhe. Eu acho que o grande trabalho que a CPI vai fazer, além de levantar o que aconteceu e o que acontecia no porto, são sugestões para que não venha mais a acontecer em detrimento do porto e principalmente do Paraná e do nosso país. O deputado Reni Pereira, segundo o secretário, foi o responsável pelo levantamento do patrimônio do Poder Legislativo. O trabalho vai ser concluído no segundo semestre. Nós estamos finalizando essa parte do inventário do mobiliário e também das obras de arte, já foi finalizado em relação aos veículos, antes do prazo previsto, e provavelmente a única questão que não conseguiremos resolver antes do prazo previsto é a questão imobiliária, mas essa não vai fugir, o prédio da Assembleia não vai sair daqui. Nós já comprovamos que ele não está em nome do Poder Legislativo, estamos tentando identificar o porquê que não está e vamos resolver isso antes de finalizar essa comissão do patrimônio e do inventário do patrimônio da Assembleia. Agora, hoje a gente pode dizer que a Assembleia já tem um controle maior dos seus bens? Tem. Todos os bens móveis que são adquiridos, antes dele ter a sua destinação, seja para a administração, seja para o gabinete do parlamentar, ele já está recebendo a etiqueta do patrimônio, está sendo fotografado e está sendo colocado sob os cuidados, seja do parlamentar, seja de um diretor, e todos terão que prestar contas quando terminar o nosso mandato. A próxima mesa executiva que receber a administração da casa das mãos do presidente Valdir Rossoni, não vai receber apenas uma chave do gabinete da presidência, vai receber o inventário com o patrimônio ao qual ele vai administrar. E isso nunca foi feito na Assembleia Legislativa e não é culpa de um ou de outro presidente, até porque nunca se teve esse cuidado. E hoje nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que impõe a todos os gestores públicos esse cuidado com o patrimônio público, que é tão importante quanto o dinheiro. Mesmo durante o recesso parlamentar, os deputados Valdir Rossoni e Plauto Miró vistoriaram as obras de reforma do prédio do Poder Legislativo. Além da padronização dos gabinetes, o plenário também ficou em obras. A reforma foi possível graças à economia nos gastos desde o início do ano. É uma nova Assembleia Legislativa para todos os paranaenses. Todas as ideias que tínhamos em conjunto com o deputado Valdir Rossoni e o deputado Reni Pereira, antes até mesmo de disputarmos as eleições para a mesa executiva, foram alcançadas. Nós tivemos uma série de ações, passando na área da segurança, pela extinção de cargos, o corte de gratificações de supersalários, a revisão nas aposentadorias, e tudo isso gerando uma grande economia. Nós avançamos muito. É claro que nós não tínhamos o conhecimento da gravidade da situação. Nós achávamos que com uma meia dúzia de canetada aí nós resolveríamos todos os problemas, mas nós temos que entender que nós estamos trabalhando com órgão público, a legislação ela é diferente da iniciativa privada, mas dentro do possível, dentro do que a lei permite, nós estamos regularizando a situação funcional da casa. Agora, no mês de agosto, nós vamos fazer uma nova devolução ao governo do Estado de recursos economizados pela nossa administração. Gradativamente nós estamos devolvendo essa economia e agora, no mês de agosto, nós vamos ter novamente uma devolução de 10 milhões de reais. Esse dinheiro já está guardado nos cofres da Assembleia, no banco que faz o trabalho dentro desse poder, e nós vamos fazer a devolução para o Executivo e esperamos que o Beto possa, com esse dinheiro, aplicar em áreas importantes, como foi
na primeira devolução, a saúde atendida com esses recursos. Se nós, no primeiro momento, nós não colocássemos a polícia aqui dentro, nós certamente não tomaríamos a segunda atitude, que foi a exoneração de todos os cargos de confiança e a troca de todos os diretores. Se nós não tivéssemos segurança, nós não teríamos condições de tomar as atitudes. E depois, a sequência do trabalho. A implantação do portal da transparência. Hoje você tem a vida do deputado no portal da transparência, você tem a vida administrativa da casa. Neste momento, se você quiser acessar o setor financeiro, você vai saber o que está sendo pago. Tudo está sendo licitado e o importante, todos os contratos que a Assembleia tinha estão sendo licitados e todos eles tendo uma economia aí em torno de 20%. Então é um avanço considerável. Se nós conseguirmos agora implantar esta nova etapa, que é a regularização da questão dos aposentados, a economia da casa vai ser algo em torno aí de um valor em torno de 50 milhões durante esse ano. A Assembleia nunca mais vai voltar a ser o que era, porque com a transparência, com a abertura que teve, todas as informações sendo publicadas no Diário Oficial do Estado e também no portal da transparência, ela nunca mais vai voltar a ser o que era, né, no decorrer dessas últimas décadas. Precisa de um tempo para que essa cultura seja ela 100% sepultada, e nós estamos fazendo isso e tenho certeza, nós já vencemos a batalha. Agora é só manter, né, tudo isso como está, e tenho certeza que depois que vencer o mandato nosso como primeiro secretário e também do presidente Waldir Rossoni, aquele que virá através do voto dos deputados, através da escolha que será feita para que uma nova direção assuma a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, possa eles também manterem tudo aquilo que nós estamos fazendo. Eu quero reafirmar aqui o compromisso com a mudança, com a transformação do Poder Legislativo e com a continuidade desse trabalho. Você não muda um sistema de 30 anos em 6 meses, porque você tem que mudar os costumes também. Você pode mudar o aparelho administrativo, mas os costumes é só com o tempo e com muita persistência. E eu tenho um objetivo de vida, é entregar essa Assembleia Legislativa a um outro presidente, essa Assembleia sendo considerada a melhor Assembleia do Brasil.